Mais uma vez, né, a paz do Senhor Jesus a vocês. Que bênção que nós estamos aqui hoje. E eu queria que você abrisse comigo a Bíblia. No livro de Esther. Esther, capítulo 6. E eu vou falar para vocês, gente, quando o pastor me convidou para vir ministrar, já tem mais de um mês. Já tem bastante tempo que ele me chamou. E aí eu falei assim, amor, lá na igreja do pastor Ricardo, eles estão fazendo um negócio legal, né? Todo domingo, é mês de março, mês da mulher, eles estão fazendo um culto e as mulheres vão pregar. Vamos fazer aqui na nossa também. Aí eu copiei, gente. Aí nós vamos fazer isso também lá na nossa igreja. Eu achei a ideia muito boa, muito válida. E aí nós já temos também as pessoas que vão ministrar, né, os próximos domingos. Aí hoje é culto de ceia, ele falou, não, hoje deixa eu. Eu falei, pastor que não quer deixar o púlpito, né? Eu brinquei com ele. Mas gostei da ideia, achei que foi válida. Nós vamos abordar, então, no mês da mulher, sobre mulheres da Bíblia. E eu fiquei muito feliz. E hoje eu trouxe uma das mulheres da Bíblia para nós estudarmos juntas. Aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Esther, no capítulo 6. Se você quiser ficar sentado, você pode ficar sentado. Nós vamos ler o capítulo 6 todinho, tá bom? Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado. Assim foram lidas todas para ele. Foi encontrado o registro que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, pois dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que havia conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Os seus assistentes pessoais responderam, nada lhe foi feito. O rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o empalamento de Mardoqueu na estaca que lhe havia preparado. Os assistentes pessoais do rei responderam, é Amã que está no pátio. Faça-o entrar, ordenou o rei. Entrou Amã, entrando Amã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei, o homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto com o qual o próprio rei se veste e um cavalo no qual o rei tenha montado e em cuja cabeça leve a coroa real. Em seguida, seja o manto e o cavalo confiados a um dos príncipes mais nobres do rei, a quem se encarregue de pôr o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e a conduta sobre o cavalo pelas ruas, e a conduza com o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tenha o prazer de honrar. O rei então ordenou a Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu. Junto à porta do palácio real. Perdão. O que você... Junto ao Mardoqueu, o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando: isso é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com a sua cabeça coberta em lamento, muito aborrecido, e contou à sua mulher, Zeres, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto aos seus conselheiros como Zeres e a sua mulher lhes disseram, visto que Mardoqueu, diante de quem você começou a cair, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvidas, você ficará arruinado. Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. Um texto que eu escolhi
E antes disso, eu queria montar com vocês um cenário que, em todo tempo, nós vamos ver que tem governos que exaltam e governos que humilham. Governos que exaltam e que humilham, eles tentam exaltar-se e humilhar o povo. E em toda a história, e não só na história do judeu, mas na história do que nós vivemos. E eu não estou aqui para falar de política, mas para mim, esse é um ano muito importante para nós. Ano de Copa, né? Não sei você, mas eu não estou com boas expectativas. Estou meio falida nas expectativas com a Copa do Mundo. A gente tem meio desacreditado, né? Mas mais importante do que a Copa do Mundo para a gente, que nós gostamos, é as nossas eleições esse ano. E nós não vamos falar de política, nem de partido A, nem de partido B, né? Ou direita e esquerda, como assim vive o nosso mundo. Parece que se você não é de esquerda, você é de direita. E às vezes ninguém quer deixar a gente ser ponderado, ter um meio termo. Mas nós observamos que um governo, um lugar onde Deus não governa, ele humilha a gente. Ele humilha a gente de várias formas. Quando o Senhor deixa de ser o centro das atenções, quando Ele deixa de ser o centro das nossas vidas, isso nos humilha. E nós pagamos pelos erros dos outros. Nós pagamos por coisas que os outros fazem, porque nós também colocamos essas pessoas no governo. E não muito diferente de todo o nosso cenário, do cenário judeu, nós estamos vendo que esse cenário de humilhação na vida de um judeu, na vida de um hebreu, um povo hebreu, começou lá atrás, lá nos livros dos relatos dos livros de Samuel, livros de crônica, livros históricos, os livros dos reis. Começou essa nova vida para esse povo, quando esse povo não queria mais ser governado por Deus e falava assim: nós queremos um rei. Nós queremos um rei, nós estamos cansados. Só tem Moisés que fala com Deus aqui agora, e nós queremos ouvir, nós queremos alguém, nós queremos alguém que nos governe, que seja palpável, que a gente veja, que a gente esteja junto com ele. E aí lá começou essa obstinação, né? Do povo querer um rei. E de lá para cá, e desde esse tempo bíblico, horas e horas, momentos e momentos, o povo está sendo exaltado, o povo está sendo humilhado. O povo está sendo exaltado, o povo está sendo humilhado. E chega num ponto da história que, olhando aqui para esse cenário, para o livro de Esté, nós vemos um desenrolar de uma grande história do cuidado do povo de Deus. Nesse momento aqui, a gente está vendo um desenrolar de uma história onde o cenário, se não houvesse a intervenção divina, o cenário seria caótico, seria de genocídio de várias e várias pessoas que não têm culpa do que está acontecendo. Mas quando um povo não é governado por Deus, somos todos culpados. E isso é indesculpável. Ah, Dani, mas isso não é culpa minha. Se você está nesse negócio, a culpa é sua. E a gente, às vezes, se exime dessa culpa, né? A gente, às vezes, se coloca... Ah, mas está acontecendo tal coisa com o meu vizinho, está acontecendo tal coisa no Brasil. Eu ouço muitas pessoas falando, por exemplo, isso é problema do governo resolver, o governo tem que fazer tal coisa. Irmãos, se existem situações adversas diante dos nossos olhos, nós precisamos nos posicionar. E não só como crentes, mas como cidadão da terra. Se a gente está vendo uma injustiça, uma coisa errada, a gente precisa se posicionar. E isso se torna problema nosso. Lembra de antigamente, como é que era em briga de marido e mulher, como é que era a falar? A fala? Viu como é que vocês sabem? Isso, a gente cresceu ouvindo esse ditado. Que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E aí, o mundo mudou. E a gente tem que meter a colher agora. Porque mais e mais feminicídios têm acontecido por causa desse tipo de coisa, que no passado a gente precisava negligenciar. E aí que nós estamos diante de um cenário histórico onde, se Deus não intervém na história, toda uma geração ia ser perecida. E aí nós temos agora esse cenário, o plano de fundo aqui é que o rei Xerxes, rei do Medo-Persa, né? Império Persa agora está dominando os hebreus. E diante disso tinha uma rainha, a Vasti, belíssima,
Inclusive, nos relatos de um historiador, Flávio Joséfo, eles dizem que essa rainha era muito linda, maravilhosa, muito bela entre as outras mulheres, e ela também era persa. E o rei, dando festas e mais festas luxuosas, manda chamar. E a rainha, sabendo que o rei queria mostrá-la, queria se amostrar com aquilo, ele era o rei, ele era a pessoa mais poderosa que tinha naquele lugar. Ele manda e desmanda conforme a vontade dele. Manda chamar essa rainha, que queria apresentar para os amigos, né? Falar assim, cara, vem aqui ver, minha mulher é bonitona. E num dos relatos desse livro, de Flávio Joséfo, diz que era costume persa que uma rainha muito bela se apresentasse, isso são histórias, não está na Bíblia, que essa rainha se apresentasse apenas com a coroa na cabeça. Então, essa mulher ia ser exposta, né, de tamanha beleza, a sua nudez, e essa rainha não quis ir diante do rei. E isso foi uma vergonha, um ultraje para o rei, que ele, infelizmente, ele não aceitou, e aquilo para ele acabou, o relacionamento que ele tinha ali foi acabado. E aí, a gente sabe da história que ele manda chamar o quê? Novas princesas, novas mulheres, nem eram princesas, eram mulheres comuns, 400 mulheres. Seriam preparadas no spa de beleza do rei durante 1 ano, só para se cuidar, para ficar belezada, para poder, depois desse 1 ano, elas se apresentarem para esse rei. E fato esse, que a gente não sabe, que na Bíblia não nos relata, mas isso é história, que 400 moças virgens, belíssimas, de famílias boas ou famílias simples, se apresentariam, e apenas uma seria rainha. E sabe o que aconteceria com as 399? Elas seriam despojadas para serem amantes do rei, dos seus cavaleiros. Essas outras não prestariam para mais nada. Isso é uma coisa que a gente às vezes não sabe, né? Mas 399, elas, uma vez que se apresentasse para esse spa do rei, elas eram separadas para depois servirem de concubinas. Querendo ou não, era essa a trajetória dessas mulheres. E aí, pela misericórdia de Deus, uma mulher entre elas agradou o coração do Senhor. Isso não é coincidência. Deus não trabalha com coincidências. Ele trabalha com propósitos. Ele trabalha com direções claras. Às vezes, as direções claras não são para nós a primeiro momento, mas em algum momento da história, Deus vai direcionar as coisas da forma que Ele quer. E diante de todo esse cenário, eu queria que vocês vissem a providência de Deus. O livro de Esther é um livro, e é até clichê isso, mas o livro de Esther é marcado pela providência divina, pela providência de Deus. E a primeira coisa que nós vamos ver é que essa providência de Deus gera um desconforto incomum. Acompanha comigo aí no capítulo 6, no versículo 1. Pode ficar com a sua Bíblia aberta para a gente poder ver alguns textos. Primeiro capítulo diz assim: naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Gente, ele era o rei. O cara estava bem guardado. Tinha tudo o que queria. Podia fazer qualquer negócio. Podia ter até remédio para dormir. Que lá tinha essas ervas que o pessoal... Não tinha esses comprimidinhos que a gente toma, né? Mas tinha várias... A medicina, hoje ela só está melhor, mas ela já existia nessa época. E esse rei podia ter de tudo que ele quisesse. Ele podia ficar sem dormir e pedir para mulheres irem se deitar com ele. Ele podia ficar sem dormir e pedir para um bobo da corte entreter ele. Ele podia ficar sem dormir e fazer o que ele quisesse. Mas o que ele fez? Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado. Isso não é coincidência. Do nada, esse rei pede para que alguém ia ler para ele as crônicas do reinado dele. E em uma daquelas páginas, que também não é coincidência, foi citada a história de quem? Do Mardoqueu. Deus tem um propósito em todas as coisas. Apesar do livro de Esther não ser um livro onde Deus é citado de forma muito clara, nós observamos e vemos a providência dele nos detalhes de tudo que ele faz. E um dos detalhes é: assim foram lidas para ele
foi encontrado o registro de que Mardoqueu tinha denunciado 2 espias, né? Duas pessoas que tramavam contra o rei Xerxes. Mardoqueu sempre estava lá na porta da cidade e um desses dias ele viu esse povo tramando e foi lá relatar que esses homens estavam sendo, né, conspirando contra o rei. E por causa disso, a vida do rei tinha sido poupada. Um homem despretensioso, Mardoqueu despretensioso, não estava ligando muito para essas questões de glória, de fama, podia ter tido fama. E de uma insônia, tem um rei que está mudando toda a história desse quadro, se lembrando ainda. Gente, já tinha se passado o tempo. E geralmente acontecia as coisas e logo em seguida o rei providenciava de dar um pagamento, de dar a honra, de dar aquilo que aquela pessoa, né, que tinha sido feito bem para aquela comunidade, eles pagariam. Mas o Mardoqueu, diante daquilo de livrar a vida do rei, que era algo grandioso, ele não recebeu pagamento. Não recebeu nada em troca. E aí o rei se lembrou. E aí nós vemos a mão de Deus para algo que viria, que seria muito maior. Nesse momento aqui da história, nós já vemos aqui que lá atrás, nos outros capítulos, Mardoqueu, ele era um homem que ele servia a Deus. Eles estavam exilados na Pérsia, mas ele era um homem que servia a Deus e ele não se prostrava diante de ninguém. E o Amã, um homem vaidoso, orgulhoso, um guerreiro muito bem estruturado. O rei amava Amã, gostava do trabalho dele. Ele cuidava das coisas do rei muito bem. Mas ele ficava com raiva porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. E aquilo foi gerando uma ira, uma birra, um negócio que ele virou um perseguidor do Mardoqueu. E aí, nesse momento aqui no capítulo 6, já existia um decreto para que todas as pessoas tinham que se prostrar diante de um rei, diante do Amã. Mas isso tudo porque ele não gostava da postura do Mardoqueu, que ele não gostava da postura do povo judeu. Só que tinha coisas que ele não sabia. Amã não sabia que a rainha era judia. Amã não passava pela cabeça, ninguém sabia dessa origem. E uma das coisas que nós vemos sobre esse desconforto que o rei que gerou no rei, que ia gerar toda uma providência, é que quando o Mardoqueu cuidava da Esther, ele falou assim, olha, eu não quero que você revele a sua identidade. Não fala para esse povo de onde você é, quem você é. O povo judeu, gente, eles eram conhecidos. Eles eram conhecidos porque era um povo que, quando a mão de Deus estava sobre eles, eles faziam grandes feitos. E se a mão de Deus não estivesse, eles eram perseguidos. Inclusive, agora eles estavam cativos na Pérsia. Mas, se a mão de Deus era com eles, eles eram bem-sucedidos. Então, ora, eles estavam sendo exaltados, ora humilhados, pela necessidade que o próprio Deus reconhecia. E aí nós vamos ver que o rei, que não dormiu, que se incomodou, e que esse incômodo foi gerado pelo próprio Deus para que um propósito, algo fosse cumprido. Para que a providência de Deus viesse diante dessas coisas. E não é diferente sobre as nossas vidas. Nós vivemos em tempos em que o Senhor precisa, gente, Ele precisa gerar em nós desconforto. Porque nós vivemos vidas confortáveis demais. Eu não sei você, mas eu vivo uma vida luxuosa. Eu tenho cama para dormir. Eu tenho um sofá para sentar. Eu tenho uma televisão lá que eu aperto lá e tudo que eu quero está lá. Isso é conforto demais. Talvez eu esteja falando para homens e mulheres que lá no início da vida de vocês, né, as pessoas que são 50, 60 mais que eu, que tiveram uma vida mais dura. Alguém aqui já lava roupa no rio? Olha aí, ó. Ainda tem uma irmã aqui que é novinha, que lava roupa no rio. Essa irmã aqui, né? Então, a gente tem gente que já lavou roupa no rio. Quem aqui tem máquina de lavar roupa agora em casa? E Deus que me livre da gente ficar sem máquina de lavar. Não é? A gente fica sem qualquer coisa, mas sem máquina de lavar ninguém fica não, minha irmã.
E ninguém mais quer tanquinho, não. Nós quer máquina de lavar. Porque faz tudo. Não é não? É vida, gente, é vida. Aspirador de pó é vida. Geladeira. Quem que quer ficar sem geladeira? Misericórdia. A gente fica... Eu não sei você, mas eu prefiro... Aí eu não sei. Às vezes acaba a água, é difícil. Às vezes acaba a luz, é difícil. Eu falo, meu Deus, eu não sei escolher hoje. Se eu tivesse que escolher, se é bom ficar sem a água ou se é bom ficar sem a luz. Eu prefiro ficar sem a água. Que aí nós usamos uns baldinhos, tomamos uns banhozinhos, porque sem a luz a gente perde a geladeira, perde a comida, não é aquilo? Mas olha que vida abençoada que nós temos. E às vezes essa nossa vida confortável, ela faz com que a gente levante para trabalhar todos os dias. Ela faz com que a gente volte para casa. Aí a gente abre a geladeira, a gente tem de tudo para comer. E quando eu falo, tem pessoas aqui também, talvez de 50, 60, 70 mais, que não tinha tudo para comer quando abria a geladeira, não, meu amigo. Hoje a nossa vida é luxuosa. Hoje os nossos filhos, aqui não tem uma criança, né? Tá tudo lá em cima. E eu posso até falar, minha filha tá aqui morrendo de vergonha, que ela detesta que a gente fala dela. Mas eu falo para ela que os filhos dos pastores, eles são os exemplos. Nossa filha abre a geladeira e ela olha as coisas, gente, a geladeira lotada de coisas, Danone, e é refri quando quer. Ela abre a geladeira e fala assim, Eca, não tem nada. É isso que acontece. Às vezes até a gente adulto, com um monte de comida a gente não quer, a gente quer outra coisa que não tem. E essa vida confortável, ela faz com que a gente olhe para as coisas e a gente ignore elas. A gente ignora a pessoa em situação de rua, a gente ignora a pessoa drogada, a gente ignora a prostituição, a gente ignora as coisas que nós vemos, aquilo que eu comecei falando, começa a se tornar coisas que não são problemas nossos. Ah, isso é problema do governo. Isso é esse governo que não faz. A gente começa a entender que o lixo na rua não é problema nosso, que a gente varre a nossa parte e joga o lixo na porta do outro. E tudo é confortável demais. E o Senhor, ele precisa gerar em nós incômodos. Incômodos para que a gente olhe com outros olhos a situação do mundo que nós estamos, do mundo que nós estamos vivendo. E hora ou outra, o Senhor traz diante de mim, dos meus olhos, situações caóticas para falar assim, Dani, acorda. Dani, eu preciso de você. Dani, eu preciso que a minha providência, do jeito que chegou na tua casa, chegue na casa do outro. Hora ou outra, eu preciso ser sacudida, porque tá tão confortável eu chegar na minha casa. Gente, a gente se acomoda. A gente fica acomodado, a gente entra na nossa casa, que é nosso lugar de conforto, a gente liga nossa Netflix, e eu não estou falando que é pecado, é bom desfrutar de tudo isso, e eu desfruto disso com o suor do nosso trabalho. Você desfruta com o suor do teu trabalho, isso é bênção de Deus, mas a gente não pode deixar que a nossa vida acomodada mude as coisas. A gente precisa entrar no propósito de Deus e Ele nos chama para isso, para nos incomodar. A impunidade no mundo tem que nos incomodar. Um governo corrompido tem que nos incomodar. A gente tem que se colocar de joelhos, a gente tem que se colocar de pé, a gente precisa arregaçar as mangas, a gente precisa fazer algo. A comunidade, o mundo que a gente vive, gente, está caótico. Todas as horas, eu não sei você, mas as notícias que chegam até mim são notícias que eu falo, meu Deus, vem logo, porque eu não aguento mais esse tipo de situação. Não é na minha casa, não é com a minha filha, mas é com a filha de alguém. É com o filho de alguém, é com a esposa de alguém, o mundo está perdido, gente. Toda hora a gente vê uma notícia caótica, terrível, e essas coisas precisam gerar em nós um incômodo. Eu e você, nós precisamos nos posicionar. Outra coisa que a providência de Deus quer nos ensinar é que essa providência de Deus, ela tem que gerar em nós um propósito maior do que nós mesmos. O Senhor não nos chamou para ser pessoas com tudo só para nós. E porque é tudo para mim, é de Deus, é para mim. Ele nos chamou por causa de um propósito maior do que nós mesmos. Ele nos chamou para sermos mais relevantes para a sociedade, para a nossa casa, para o nosso vizinho.
E nós não, ele não nos chamou para juntar os tesouros nessa terra, mas ele nos chamou para que esse propósito fosse cumprido. Olha lá no capítulo 4, volta comigo, a gente vai voltar agora a um capítulo, 2 capítulos. No capítulo 4, no versículo 14. Versículo 14, ele diz assim, na segunda parte, né? Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou a essa posição de rainha? Houve um decreto. Os judeus seriam exterminados. E quando havia um decreto selado pelo anel do rei, pelo selo real, decreto persa era um decreto irrevogável, fosse lá o que se passasse. Inclusive, quando o rei Xerxes expulsou a rainha Vasti, ele selou um decreto que ela não poderia nunca mais se apresentar diante dele. E agora mais um decreto foi selado por ele. Que os judeus fossem exterminados. Que os judeus fossem... Que eles fossem saqueados. E que tudo fosse depois... Tudo que ganhasse seria dos persas. E de qualquer povo. E aí, quando Mardoqueu sabe dessas coisas, ele rasga suas vestes, entra em tamanha humilhação, e aí pede para falar com a sua prima, né? Ela era prima dele, e ele era agora o tutelado dela, ele que criou ela. E aí ele pede para falar com ela, e explica para ela o que estava acontecendo, e precisava que ela se posicionasse. E ela fala assim, olha, nos versículos 11, todos os oficiais, rei e povo das províncias reais sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem ter sido chamado. Será morto, a não ser que o rei lhe estenda o cedro de ouro e poupe a sua vida. Aliás, eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Então, não era um casamento convencional. Era um casamento onde essa rainha só podia se apresentar se o rei a chamasse. E se o rei a chamasse e ela não se apresentasse, também tinha consequências. E se ela fosse diante do rei sem ser chamada, também tinha consequências. E aí, o seu tutelado, né, o seu pai fala para ela assim, olha, agora a gente precisa que você se posicione. Existe uma causa, existe um propósito muito maior do que a sua própria vida. Existe uma causa muito maior que você não está vendo hoje, mas ela existe. E aí ela fala tudo isso, e aí ele manda a resposta para ela. Quem sabe não foi para este momento, para esta posição que o Senhor concedeu que você fosse rainha. E o desenrolar da história nos mostra sobre isso. Que realmente foi para este momento que o Senhor permitiu que uma mulher simples, de um povo simples, de um povo cativo, porque poderia ter sido qualquer mulher. E eu acredito que poderia ter mulheres muito mais belas do que Esther. Mas o Senhor aprove que aquela mulher seria rainha. Para que, não vendo eles, diante dos olhos deles, aquilo que aconteceria, mas vendo Deus, todo o processo, olhando para cima, olhando para frente, tudo que aconteceria com aquele povo. Então, a rainha também tinha medo, ela teve medo, mas mesmo assim, ela falou para ele que faria, né? Ouviu mais uma vez tudo que Mardoqueu falava com ela. Ela continuava, mesmo sendo rainha, aquela mulher continuava sendo uma mulher obediente. Obediente porque sabia que aquele homem que cuidou dela, que amou ela e resgatou ela da orfandade, aquele homem era um homem sábio, que tinha a presença do Senhor sobre ele, e ela continuava ouvindo os seus preceitos. E o Senhor, do jeito que chamou Esther para esse momento, talvez o Senhor também nos chame para esse momento. Você não está aqui à toa. Ele não te chamou para essa vida cristã sem um propósito. Ele te chamou para a vida cristã e ele tem um propósito conosco.
Ele tem um propósito lá na nossa família. Ele tem um propósito lá na nossa vizinhança, na nossa casa. E Ele nos chama para que a gente se posicione neste tempo, esse tempo que nós estamos vivendo de dores, de desespero, de famílias. Saiu uma notícia no jornal que 66 crianças são perdidas por dia. Gente, é um número absurdo, eu não consigo imaginar. 66 crianças desaparecem. Muitas delas, as pessoas não têm paradeiro dos corpos. Outras aparecem mortas. Ontem eu abri o meu Instagram e aí tinha uma notícia de uma família que se jogava, eu não sei se vocês viram, se jogavam no chão e glorificavam a Deus, falando obrigada porque uma criança estava desaparecida há 48 horas e ela foi encontrada. Sabe o que é 48 horas uma criança desaparecida? É muito tempo. Uma criança morrer desidratada. E a desidratação ia ser o menor cenário, o cenário menos ruim para essa criança. Porque o que acontece hoje com as crianças são coisas terríveis. E o Senhor, Ele precisa gerar na gente e nós precisamos entender que o Senhor chama a gente para esse propósito maior do que nós mesmos e que Ele precisa despertar isso em nós. A gente precisa se despertar. A nossa juventude está imersa no álcool, está imersa nas drogas, no homossexualismo, nas ideologias de gêneros. Eu trabalho em escola do Estado, gente, eu sei como é que está caótico esse negócio. Como que toda hora as pessoas falam, não, isso é comum, isso deixa, falar isso mesmo. A gente não pode falar de Deus dentro da escola abertamente. A gente não pode, eu não posso, como missionária, eu não posso ficar levando as minhas ideologias teológicas para dentro da igreja, para dentro da escola. Mas todo tipo de coisa pode ser falada lá, menos a palavra de Deus. A gente valoriza, e eu não estou aqui para reclamar disso, mas a gente valoriza as origens africanas. E tá tudo bem a gente valorizar o negro, a gente valorizar, a gente trazer para a sociedade a alusão da escravidão, de como que o negro foi pisado, massacrado. A gente precisa mesmo. Nada do que a gente fizer hoje vai tirar do negro que eles foram escravos dos brancos. Brancos, não eu, mas aqueles lá que vieram e colonizaram. Mas quando a gente fala sobre isso, a gente tem que levar para a escola sobre as raízes africanas. E eles querem que a gente mostre que está certo ter religiões de raízes africanas, como o candomblé, como a umbanda, mas nós não podemos falar sobre a religião cristã protestante. Isso para mim é uma briga. Eu falo assim, já que eu tenho que ensinar também sobre as origens africanas, eu poderia ter que ensinar sobre o Deus que eu também sirvo. Mas é proibido. Mas é para esse tempo que o Senhor nos chamou. Que quando eles querem nos calar, eles querem nos fazer ficar calados, a gente precisa mostrar as nossas virtudes. E se a gente não pode se posicionar com palavras, nós vamos nos posicionar com as nossas atitudes. Com as nossas atitudes em amor, naquilo que nós fazemos. E eu creio que foi para este tempo que o Senhor chamou você lá no seu trabalho. Lá na sua casa, lá na sua escola, jovem na sua escola, você precisa se posicionar. Se tu é um jovem, tu é crente, não precisa ficar com medo, não. Porque a palavra do Senhor fala que bem-aventurados nós somos quando nós somos perseguidos por Cristo. E a gente é perseguido quando a gente está em Cristo, porque a gente é chato, porque você não bebe, porque você não fuma, porque você não usa o pod, porque você não usa o narguilé. A gente é perseguido por essas coisas. A gente é perseguido porque a gente não quer ir de cropped para a escola. Os nossos jovens são perseguidos porque não usa cropped, porque não usa short muito curto. É assim que funciona. Mas foi para esse tempo que o Senhor nos chamou. Esse tempo onde a sociedade está corrompida. E aí, diga-se de passagem, a gente fala, e eu uso muito essa palavra, antigamente, né? A gente fala assim, nossa, mas antigamente não tinha. Tinha, gente. A gente não tinha essa informação que a gente tem hoje. Foi para esse tempo que o Senhor nos chamou, sabe? Para um tempo onde nós precisamos cuidar
das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, que crianças, gente, de todas as idades têm acesso à pornografia. E você pode achar, Dani, misericórdia. É verdade. Eu recebi da minha mãe um relato. A minha família não é crente. E eles são muito permissivos. E eu cresci nessa permissividade. E hoje eu sou uma pessoa diferente. Tem 26 anos que eu sou cristã. E minha família não é crente. E isso é sobre Deus interromper um ciclo dentro de uma geração. E eu olho para a minha história de vida, eu falo, Deus, como que o Senhor me livrou de coisas que eu sei aonde eu estaria? Provavelmente, irmãos, eu estaria no homossexualismo, ou estaria... e quando eu falo homossexualismo, não é porque eu tenho desejos, não, mas isso é o que o mundo me ensinava. E eu tenho dentro da minha família pessoas que estão imersas dentro do homossexualismo, porque isso é comum, virou comum. Eu estaria talvez nas drogas, talvez na prostituição, namorando com um, namorando com o outro, tendo relações. Quem sabe eu teria filhos, vários filhos de vários pais, porque isso lá na minha família isso é comum. Não precisava casar, minha família ninguém mais é casado, todo mundo é separado. E isso é uma realidade que está perto do meu lado lá. E se o Senhor não tivesse me resgatado para este tempo, eu estaria perdido como todos os outros. E chegou um relato da minha mãe para mim, que a minha sobrinha viu o irmão dela assistindo um desenho que os seus filhos também assistem. E às vezes a gente não percebe sobre isso. Ele estava assistindo um joguinho, assistindo no YouTube, umas pessoas, os youtubers que são gamers, que jogam, né? E eles fazem as filmagens de eles jogando. E você pode ter visto isso, adolescente já viu isso, você já deve ter visto isso na sua casa, o seu filho vendo alguém jogando o jogo. Isso é muito normal, a minha filha também já viu. E aí minha sobrinha conta para minha mãe e fala assim, vó, olha o que o Heitor está cantando e olha o que o Heitor está falando. A imagem era de uma criança, de um homem, uma pessoa jogando, né? Jogando, aparecia só o carrinho andando nas pistas de corrida, mas a música era de pornografia. E o que eu não posso nem cantar para vocês aqui, porque é vergonhoso, é nojento, é ultrajante. E aí o meu sobrinho estava cantando aquela música de pornografia, que falava sobre órgãos genitais, que falava o que ele ia fazer. A criança tem 6 anos. Aí minha mãe me mandou o vídeo e eu mandei para as minhas cunhadas, falei para elas assim, olha o perigo que nós corremos. Não era dentro da minha casa com a minha filha, mas era o meu sobrinho. E aí, é o que eu quero dizer para vocês. Nós precisamos entender que para este tempo o Senhor nos chamou. Isso tudo é problema nosso. Eu podia muito bem achar que isso era normal. Gente, não é normal. A criança, o adolescente não tem que ser exposto à pornografia. O jovem não tem que ser exposto a isso. E tudo isso, essa gama de informações que a gente tem, que é uma bênção que nos leva para lugares muito bons, que nos traz aquilo que a gente começou a falar, né? Quem não gosta da máquina de lavar, né? Isso é tecnologia, isso é bênção. Mas às vezes essas coisas elas são exageradas e elas nos tiram e ela coloca o nosso filho, coloca a nossa filha nesse lugar de exposição demoníaca que a gente precisa se posicionar. E é para esse tempo que o Senhor nos chamou. Nós não somos as rainhas, né? Vocês não são reis, mas Deus nos chama para esse momento. Propósito e providência de Deus. Do jeito que o Senhor fez lá na vida da Esther, do Mardoqueu, naquele momento, Deus chama a gente para esse tempo. Esse tempo da gente se posicionar, da gente ser a avó que está aí, observar seu neto. Às vezes a sua filha está trabalhando e você tem que ficar com esse neto. Dá um jeito lá de olhar, observar o que esse menino está fazendo, o que esse menino está assistindo. As mães, a gente precisa. Gente, filho, dá trabalho. Criança dá trabalho. Trabalho hoje a Ilana veio para cá, chegou aqui uma menina abençoada, mas já levou uns tapas de manhã. Porque estava me respondendo. Porque já tem dias que ela está me respondendo com o coração obstinado e falando o que ela quer, do jeito que ela quer para mim. E parecia que eu estava
oferecendo para a menina a maior tribulação da vida dela, quando eu falei para ela que ela ia acordar e ia vir para a igreja comigo. E eu vou dizer para vocês, não sei se vai dar certo essa criação. Mas enquanto eu puder, essa menina vai acordar cedo para ir aonde eu for. Aonde eu pisar a planta dos meus pés, ela vai pisar comigo. E ela ia ficar em casa, sabe o quê? Jogando o PS5 que ela tem em casa. E era para isso que ela queria ficar em casa. Porque ela achou que ia ser muito mais confortável. Mas eu preciso gerar nela um desconforto. E nós precisamos gerar isso nos nossos filhos, nos nossos jovens. A gente precisa se incomodar com isso. Dá trabalho, gente. Deu um trabalho. Eu quase me atrasei. Já cheguei aqui quase 9 horas. Queria chegar mais cedo. Mas deu trabalho. Porque ela não queria se arrumar. Ela empacou para se arrumar, empacou para se vestir, empacou para comer, empacou para tudo. Porque estava me pirraçando. Eu falei, meu Deus, na hora do dia que eu vou pregar, é uma tribulação na cabeça do pai. Mas você vai. E chegou aqui, glória a Deus, estava abençoada. Mãe, vai ter salinha? Eu falei, vai, minha filha. Ah, então eu posso subir? Pode. Nem parece que foi a que levou uns tapas para vir para casa de Deus. É luta, gente. Mas se eu não investir nisso agora, quem que vai ganhar minha filha? O mundo, as drogas, a permissividade. Sabe? E nós já estamos terminando. A providência de Deus, ela vai gerar para as nossas vidas honra e cuidado para um povo, de geração em geração. Olha o capítulo 6, no versículo 7. Ele diz assim para a gente. Depois que o rei falou todas aquelas coisas, né? Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos honrar uma pessoa, né? E aí ele fala assim, olha, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordene que traga um manto com o qual o próprio rei se veste e um cavalo no qual o rei tenha montado e em cuja cabeça leve a coroa real. E o que ele diz mais? Ele falou assim, olha, lá no versículo de número 11, no finalzinho. E isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O Amã foi humilhado diante disso. Acabou que ele fez uma forca para o próprio Mordecai morrer, mas foi ele que usou a forca. Mas diante de tudo isso, eu vou dizer para você, Deus não tem prazer em humilhar um ímpio para nos exaltar, para que a gente bata no peito e fala assim, então é de mim mesmo que Deus gosta. Sabe aquela oração do crente que fala assim, eu não sei se vocês já viram isso, mas eu já vi, que Deus tirou de fulano de tal para dar para o crente? Isso não é coerente. Eu já vi mãe, gente, testemunhar para mim, e eu fiquei até com vergonha, né? Testemunhando para mim que ela orou para que o filho dela, que não estudou na prova, passasse na faculdade. Eu falo, oxi. Mas a honra é a providência de Deus, o cuidado de Deus para o povo, para um povo, não é para que a gente se orgulhe, para que a gente tenha vaidade. Quando eu olho para a minha história de vida, a história da onde eu saí, eu falo, Deus, não deixa que a minha história, que esse orgulho venha para o meu coração. Que eu sou diferente da minha família. Mas isso não tem que ser, eu não tenho que ser diferente para humilhar minha mãe, humilhar meu pai, humilhar meus irmãos. E o Senhor, Ele tem nos feito prosperar como pastores, como homens e mulheres de Deus. Mas não é para você humilhar o crente. Eu chego lá na minha família, hoje gente, o povo e não tenho nada disso, mas eu sou conhecida como a tia rica. Não tenho nada. Mas eu sou conhecida como a tia rica. Não, vai pedir para sua tia rica. Porque eu tenho um trabalho. Porque Deus está honrando o meu marido no trabalho dele. Porque Deus está cuidando da gente de forma sobrenatural. E essa prosperidade, essa providência de Deus não é para nos exaltar. É para que a gente entenda como que Deus ele faz. Ele honra o homem e a mulher que está diante dos olhos deles e se posiciona. E aí a honra de Deus aqui sobre a vida de Esther, do Mardoqueu, foi que por causa dessas vidas, desses dois posicionados naquele tempo, o Senhor salvou todo um povo, toda uma geração. Rainha Esther, qual é o seu pedido? Lá no capítulo 7.
você será atendida. O que desejar, mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Gente, imagina você e o rei te oferecendo qualquer coisa. Me peça metade do reino e ele será concedido. Talvez, se nosso coração estiver cheio de vaidade, cheio de vontade, fala assim, caramba, agora eu posso pedir o que eu quiser, né? Posso pedir mais riqueza, posso pedir mais honra, mais glamour. Posso pedir para morar na casa dele, estar com ele todos os dias. Posso pedir o que eu quiser, isso. E quando nos é concedido algo, se fosse Deus falando pra gente assim, ó, pastor Ricardo, me pede o que você quiser. Nossa, a gente passa um tanto de coisa na nossa cabeça, né? Se tu perguntar pra criança que tá do seu lado aí, que elas já entraram, o que você quer, me fala o que você quiser. A criança inventa um monte de coisa. Ela vai querer, talvez um PS, talvez um iPhone, né? As crianças que gostam de jogar no celular. O que mais que elas iam querer? Se fosse possível, Elana, você ia querer o que hoje, minha filha? Casa da Polly, a casa da Barbie. Estamos lá numa luta lá em casa. Gente, eles iam pedir. Às vezes a gente pede qualquer coisa. Mas aí a rainha falou assim, ó, se posso contar com o favor do rei, se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, porque eu e o meu povo fomos vendidos para extermínio, morte e aniquilação. E aí Deus honra essa mulher e esse homem, e agora ele estava honrando toda uma nação, preservando toda uma geração. Ele tem propósitos individuais para a gente. Ele tem propósitos para você como indivíduo, para você como ser lá na sua casa, como filho, como mulher, como marido. Ele tem um propósito para você que é criança, ele tem algo que ele quer fazer na sua vida. Mas mais do que isso, ele tem o maior interesse do bem maior, ele tem propósito da gente como nação. Como pessoas, como indivíduos do céu. O Senhor, ele quer honrar a nossa vida, onde nós estamos, para que o propósito maior dele seja alcançado. Ele quer que a gente se torne lá o melhor chefe. Às vezes você ganha uma promoção e você vai ser o chefe, mas para que ele te honra para que você cumpra o seu propósito naquele lugar. Ele te coloca lá nas melhores posições para que você seja honrado. Esses dias, há 2 anos, eu cheguei aqui, né? Eu estava no interior, morava em Várzea Paulista, onde nós pastoreávamos. Igreja que quase ninguém sabe, né? Só os pastores mesmo, né, pastor Ricardo? Nós fomos muito abençoados e honrados naquele lugar. Lá naquele lugar, nós vimos quase Deus matar nós, mas nós vimos Deus ressuscitar também. Que é isso que ele faz com a gente. E não era o lugar, era o propósito. E nós chegamos aqui em Carapicuíba, e como professora, eu amo falar para as pessoas, né? Eu amo falar daquilo que eu amo. Eu tenho um prazer, eu tenho paixão de falar das coisas que eu amo. E aí um dia eu fui num curso, né, da educação especial na nossa diretoria de ensino, e eu vi uma amiga falando lá. E ela falava sobre um projeto da educação especial, e aquilo me gerou tanta comoção, tanta alegria. E aí eu olhei para Deus e falei assim, Senhor, um dia eu quero estar naquele lugar lá. Mas eu não queria o que era dela. Mas eu falei assim, um dia eu quero que o Senhor me honre para mim estar falando para pessoas aqui. E aí esse ano eu fui convidada, gente. Pela glória de Deus, eu fui convidada há umas 3 semanas para falar na diretoria de ensino. E quando eu fui convidada, eu não me lembrava disso. E a minha chefe, né, uma das minhas chefes, falaram assim, ó, você vai e tal. Se você quiser, você não precisa aceitar. Mas se você quiser, nós queremos você lá, pela sua fala. E aí eu fiz o material, né, para apresentar para eles divulgarem na diretoria. E a gente, e aí eu fui. E aí o Senhor me trouxe essa lembrança. E eu fiquei muito contente, muito feliz. E o Senhor me trouxe e falou assim, olha, eu estou atendendo o pedido do seu coração. Estou te levando. E ele que abriu aquela porta. E ele que me fez estar lá. E eu falei com amor, com paixão no meu trabalho, daquilo que ele me proporcionou. E não, nem foi sobre igreja, né? Que eu também amo a casa de Deus. Mas foi sobre aquilo que ele me permitiu. E eu sei, irmãos, que aonde você está plantado, o Senhor também vai te honrar.
Ele também quer te honrar. Nós precisamos nos posicionar e o tempo é esse. O tempo é agora. Quem sabe não é para este tempo que o Senhor nos chamou. Não, quem sabe não é para este tempo que o Senhor chamou a 4ª igreja de Carapicuíba para atordoar essa comunidade, para vocês se posicionarem, para que outras pessoas conheçam a Cristo através da tua vida, através do teu posicionamento. Se lhes impedirem de falar, mas eles não podem te impedir de viver isso. Eles podem nos impedir de falar coisas em nome de Deus nitidamente, mas eles não podem nos impedir de ter as atitudes que Jesus teria. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e nós estamos diante de um texto que nos confronta, Senhor Jesus.